Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Eu queria já dar uma introdução, que o assunto que a gente vai falar hoje é muito importante. É um assunto que vai decidir se você vai permanecer no deserto ou não. E é algo que é realmente difícil, a gente vai ter que trabalhar a nossa natureza. Vocês vão ouvir hoje, né, sobre o assunto, vocês vão ouvir a nossa experiência diante de tudo que a gente viveu com relação a esse assunto que é murmuração e língua. Pronto, murmuração. Hoje é pros linguarudos, né, mano? É pros linguarudos pequenininhos, é pra todo mundo. Realmente, gente, às vezes a gente nem sabe que somos murmuradores e no deserto, principalmente, a gente acaba se descobrindo. Então, gente, aproveita que a gente não começou ainda, compartilha essa live. Então, compartilha agora, gente. Obrigado, irmão, eu sei que ela é muito linda, Cléo. Muito obrigado. Obrigada. Então, foi presente de Jesus, gente. Só Jesus mesmo fazia essas proezas, né? Não fica vermelha, não. Bem, gente, olha só. Eu até perdi o fio da meada. Pois é, falar que a maior alegria é saber que o que brilha mesmo é o interior, né? Que tá cheio de Deus. Ela é linda por dentro e por fora, gente. É aí que é completa, né? Então, gente, olha só. Primeiramente, eu queria falar. A live passada nós falamos sobre a entrada do deserto. Nós vamos fazer uma jornada no deserto. Então nós entramos no deserto semana passada. Quem perdeu a live está aí gravada no canal, assista. E nós falamos sobre aquele momento de desespero quando a gente entra no deserto. E hoje nós vamos falar algo, gente, que é cruel no deserto. É algo que pode fazer com que você morra no deserto, que é a murmuração. E o maior exemplo que nós temos, gente, na palavra de Deus sobre murmuração é o povo israelita quando ele saiu do Egito rumo à terra prometida. Gente, eu aprendi muito com as passagens do Êxodo, Levítico, Números, aquela parte introdutória da Bíblia, lá nos primeiros livros, onde o povo saiu do Egito e foi até a terra prometida. Gente, é um aprendizado. É exatamente o que nós não podemos fazer. Então eu queria começar com uma palavra, vou falar várias palavras, se quiser você anota. A primeira palavra que eu queria partilhar com você está em Números 14, versículos 2 e 3. Diz assim, olha só. Todos os filhos de Israel murmuraram. Gente, são todos. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Arão era irmão de Moisés. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Meu irmão, minha irmã, o povo israelita, ele estava preferindo voltar à escravidão do Egito do que continuar no deserto, a caminho de uma terra, de uma promessa linda que Deus tinha para eles, da terra prometida. Era um povo extremamente negativo, meu irmão, minha irmã. Eles se queixavam de tudo, se queixavam de todos. Todas as situações eles murmuravam. E eles queriam desistir da promessa o tempo todo. Gente, eu já falei numa live aqui, quem tem uma promessa tem tudo. Eles tinham tudo. Eles tinham a promessa. Só que eles começaram a murmurar logo que entraram no deserto. E na verdade, eles não tinham problema, o povo israelita. Eles eram o próprio problema. Por muitas vezes, eu e você, meu irmão, minha irmã, estamos no deserto, como eu já tive no deserto, Thaís tem, eu sei que muitos estão aqui no deserto. Quando nós estamos caminhando para a terra prometida, gente, o deserto é um ambiente complicado, é um ambiente hostil, é um ambiente de sequidão, é um ambiente de desafios. Agora, se nós nos concentrarmos no deserto, nós tiramos o foco da promessa. Nós tiramos o foco da terra que emana leite e mel. O deserto, meu irmão, minha irmã, é o melhor lugar para recomeçar a tua vida.
É o melhor lugar. Por mais difícil que possa parecer, é no deserto que Deus nos molda, que Ele trabalha em nosso interior, que Ele nos fortalece, que nós nos conhecemos. No deserto que nós descobrimos as fraquezas que nós temos, que conhecemos profundamente a nossa vida, nós fazemos uma autoanálise, e é o lugar onde os milagres acontecem, gente. No deserto acontece milagre. E o primeiro milagre vai acontecer na sua vida. O que o Vinícius falou, que eu achei bastante interessante, é que o pessoal entrou no deserto e, assim, às vezes tirava o foco, né, de Deus. Cara, eles tinham Deus andando com eles. Você tem Deus aí, andando com você. Mas mesmo assim a gente fraqueja, tudo bem, né? Somos seres humanos. Mas muitas vezes até a gente chora as cebolas do Egito. Então, não sei se foi na live passada ou na primeira, que não ficou gravada, infelizmente. Mas eu perguntei pra vocês, assim, quantos queriam voltar, acho que quantos queriam voltar pro Egito. Na verdade, é um pensamento que a gente tem. Quando a gente está no deserto, a primeira fase é o desespero e tal, mas sempre tem aquele momento de você pensar na sua vida antiga. Você fica preso à sua vida antiga. Mas deixa eu te falar, Deus te tirou daquele lugar que estava mais ou menos, não estava bom, porque se estivesse bom você estava lá até agora. Estava mais ou menos, e na vida de muitos já estava ruindo mesmo, a coisa já estava andando ladeira abaixo. Só que pelo comodismo a gente prefere ficar ali, né, naquele casamento que já acabou, naquele emprego que já não dá mais, e com aquela situação que já está insustentável, mas a gente prefere ficar ali do que sair para o novo. Só que aí muitas vezes, fora da sua vontade, Deus te bota, né, no deserto. Deus te bota no deserto? Não. Você vai pro deserto por algum motivo. Você se coloca no deserto, alguma situação acontece, no caso de uma doença, você não se coloca, mas acontece uma situação que te leva pro deserto. E isso daí é desconfortável. E é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Gente, não chora as cebolas do Egito, não lembra da sua vida antiga, não lembra do que passou. Olha só para Jesus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai transformar você em um homem melhor, em uma mulher melhor, e o seu futuro será muito, muito melhor do que o seu passado. Então foque em Jesus, na promessa que ele tem. Perfeito, perfeito. E outra coisa, gente, o que quer dizer murmurar então? Murmurar, o que é murmurar? Murmurar, gente, é você ficar remoendo as coisas. É ficar falando baixinho, é resmungando, é reclamando de alguém ou de alguma coisa. Esse é o significado de murmurar. E, gente, às vezes a pessoa murmura em pensamento. A pessoa está remoendo algo ali, aquilo ali é uma murmuração. E por mais baixo ou em pensamento que nós podemos murmurar, gente, Deus, Ele nos ouve. Nós devemos lembrar que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo que se passa no nosso interior. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, gente, a caminhada pelo deserto, ela não é nada fácil. É um desafio, é difícil, mas se nós não aprendermos a desfrutar dessa jornada, e é por isso que a gente criou essa série de lives, Terra Prometida, gente, se nós não aprendermos a desfrutar delas, mesmo com os desafios que nós temos no deserto, a gente pode morrer no deserto como a maioria do povo hebreu morreu no deserto. E o povo hebreu é o quê? Um exemplo que não deve ser seguido. Exatamente. Então, o texto de 1 Coríntios 10, 9 e 11, o apóstolo Paulo diz pra gente assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Esse texto está em 1 Coríntios 10, 9 a 11. Então o apóstolo Paulo nos adverte aí, gente. Vocês já têm o exemplo do povo. Eu não sei se vocês já leram a história do povo hebreu quando sai do Egito rumo à Terra Prometida. Eu já li. E eu ficava indignada. Como esse povo está fazendo isso? O povo vinha com idolatria. Deus estava botando uma nuvem durante o dia
e uma chama de fogo durante a noite, cuidando deles o tempo todo, e o pessoal adorando outros deuses, o pessoal ainda com um coração totalmente no Egito, sabe? E por isso que o pessoal precisava dessa caminhada longa pelo deserto, para deixar o Egito para trás. Por isso que você precisa passar um tempo no deserto, para deixar as coisas velhas, as coisas antigas que não servem mais, que não combinam com o servo e com a serva de Deus para trás. Exatamente. E essa transformação requer um tempo. E em contrapartida, nós temos o exemplo de quem, gente? O exemplo de José. José foi um homem que sofreu muito. Gente, José foi traído pelos próprios irmãos, foi odiado pelos irmãos, só porque ele tinha uma promessa na vida dele. E vocês lembram que José passou bastante tempo no cárcere e José nunca reclamou. Ele foi vendido pelos irmãos, deixado em um poço, foi feito de escravo. Depois teve ainda aquela situação com a mulher de Potifar. Gente, José sofreu muito, mas diferente do povo hebreu, ele não murmurou. E o que a gente vê no final da história? No final da história, a gente vê um povo que morreu no deserto pela murmuração. E a gente vê José, que se torna... ele se torna o que do Egito, amor? Governador do Egito. Governador do Egito. Uma história de vitória. E essa história que a gente espera que aconteça na vida de vocês, como aconteceu na nossa. E a palavra de Deus, ela é muito clara nos perigos de murmurar. Não só murmurar, irmão. Resmungar, censurar, reclamar e ficar se queixando da vida. E tudo isso vem da onde, amor? Dos nossos pensamentos. Exatamente. Aí que nós temos que uma coisa que eu falo muito, gente, da metanoia, da mudança de mentalidade que você tem que ter, à luz da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se você não ler a palavra, se você não conhecer os pensamentos de Deus, que estão todos aqui, gente, tá tudo aqui os pensamentos dele. Se você não tiver uma dedicação diária, sofrer uma metanoia, gente, você não vai vencer a murmuração com a força própria, com a sua própria força. Mas a partir do momento que a sua mente vai sofrendo uma metanoia, uma limpeza da mente, você vai mudando até a palavra que sai da sua boca. Principalmente isso, a mente, gente. Porque quando eu entrei no deserto, eu assistia pregação dia e noite, o tempo todo, chorava o tempo todo e assistia a pregação o tempo todo. Por quê? Porque aquilo era algo bom que ia entrando no meu ser. E cada vez mais que eu assistia, mais eu acreditava. Tem uma pregação sobre fé do Paulo Júnior que eu assisti umas 10 vezes. Era quase toda noite. Eu botava o computador e minha mãe tinha que assistir junto também. Então, encham a mente de vocês. Eu tenho um alerta até. Jesus falou para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos que ele não poderia entrar no reino do céu se não nascesse de novo. E o que é nascer de novo? Da água e do Espírito. Isso nada mais é do que a transformação da mente. A água, se eu não me engano, representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai causar uma transformação na sua mente. Gente, não importa o que você pensa. Você não pode impedir os seus pensamentos, suas conexões neurais. Mas você pode impedir de sair pela sua boca. E existe uma grande diferença entre pensar e fazer. Pensar e falar. Então esse é o alerta que a gente quer deixar para vocês hoje aqui. Outra coisa, rapidinho, amor. Você falou em pensamento. Existe como nós monitorarmos nossos pensamentos. Isso não é lavagem cerebral, não, gente. É monitorar. Hoje eu consigo fazer isso muito bem. Porque, gente, eu sempre falo, pensamentos levam a sentimentos que levam a atitudes. Então, o que sai da sua boca passou por um pensamento. Então, se você está murmurando, falando algo, tem um pensamento original da tua fala. Então, você tem que identificar, monitorar esse pensamento, mandar esse pensamento embora e substituir. Gente, isso aí no começo parece que é algo torturante, mas não é. Com o tempo isso é automático, gente. Quando algum pensamento vem para mim hoje, depois que de tanta meditação e no caso intimidade com Deus, o pensamento vai, eu identifico ele na hora e mando ele embora. E ele vai, gente, é automático. Mas isso, gente, é uma luta, é dia a dia, é de fé em fé, de glória em glória. Irmã Cássia, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor está aí com você e é Ele, o Espírito Santo, que conforta o seu coração. Às vezes nos usa também, mas é Ele que está aí e você vai vencer. Amém. E com relação aos pensamentos também, gente, às vezes, como o Vinícius falou, é muito importante a gente identificar. Por exemplo, às vezes eu estava bem,
mas alguém me falava assim, eu vi o seu cônjuge, ou então me falaram que ele fez tal coisa, aí automaticamente você não percebe, mas já começa a ficar triste e leva aquilo. Não, de forma alguma. Alguém te falou alguma coisa, você vai, não, foi esse pensamento. Tem como lembrar, sim, essa questão de monitorar, ela é possível sim. Você tá triste, tô triste por quê? Então não aceitar de cara, né? Questionar os próprios pensamentos. Até Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre você confrontar aquilo que você pensa. Exatamente. A Thaís falou o exemplo de José, né? Em consonância ao exemplo dos israelitas. Então você pode ver a diferença. Os israelitas, eles se queixaram, eles murmuraram, e o que aconteceu com eles? Eles permaneceram e morreram no deserto. José não reclamou. José louvou, agradeceu e virou governador do Egito. Jesus, o nosso grande exemplo, ele louvou e foi ressuscitado dos mortos. Gente, a gente vê o contraste que nós podemos ver, o poder positivo de louvar e agradecer a Deus e o poder negativo de queixar-se, murmurar, resmungar e censurar. Exatamente, o poder positivo e o poder negativo. Eu estava lendo hoje sobre estudos com relação aos nossos neurônios mesmo. Não vou explicar aqui porque eu não sou nenhum especialista da área, né? Sou só uma bióloga ousada, mas nesse estudo eles perceberam que a mente da pessoa que reclama é como se ela fizesse sempre as mesmas conexões. Então assim, você está acostumado a reclamar, aquilo meio que se tornou um vício para você. O seu cérebro ele só sabe aquele caminho. E na mente das pessoas que reclamam pouco, existem neurônios que produzem uma substância, não sei se é a substância chamada GABA, que ela corta o pensamento. Então quando vem um pensamento repetitivo, ela corta. Então, vem uma coisa ruim, essa substância ela corta. E isso daí, gente, pode ser praticado. Você começa a praticar, você começa a forçar a não reclamar. Tipo, você sente vontade de reclamar, mas você não reclama, você bota outro pensamento. E com o passar do tempo, o seu cérebro já vai estar fazendo isso automaticamente, fazendo esses cortes automaticamente. Existe um poder realmente no pensamento positivo, no pensamento e no pensamento negativo, que é a murmuração. Exatamente. Que além de tudo isso ainda libera diversos hormônios negativos. Você quanto mais murmura, mais vê a vida de uma forma pior, mais as coisas pioram. Se melhorasse, se fosse um desabafo, se melhorasse tudo bem, mas gente, só piora, é só destruição. Exatamente. Tem pessoas, você falou uma coisa, amor, as pessoas confundem desabafar com murmurar. Então a pessoa acha que está desabafando, ela está murmurando, ela está reclamando do passado, ela está reclamando da vida que ela teve, está reclamando do sofrimento. Isso aí é murmurar, gente. Então você tem que colocar, eu tenho uma live minha que eu falo que você tem que romper com o passado. Se você não romper com o passado, você é nova criatura em Cristo e viver o novo, meu irmão, minha irmã, você vai morrer no deserto. E a gente tem tantas passagens, dentre elas, olha o que Paulo fala em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo, gente, fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo, eu amo Paulo, gente, ele é o cara. Jesus é o cara, mas Paulo é o cara também. Eu gosto muito do Paulo. Gente, o que mais nós ouvimos hoje é reclamação. Gente, sabe o que é? Nós quase não contemplamos pessoas que têm uma atitude de apreciação, que sejam gratas. Gente, as pessoas se queixam sobre tudo, é sobre o cônjuge, filho, trabalho, chefe, política, dinheiro, tudo. Reclamam de tudo, gente. Esquece de agradecer por ter uma família abençoada. Esquece de agradecer por ter um trabalho, enquanto muitas estão desempregadas. Por terem saúde, por terem um lar, por terem. Gente, a gente tem muito mais coisas a agradecer. Então foque na gratidão, na ação de graças, e desfoque da murmuração, do que é ruim que está acontecendo na tua vida. Então, nesse texto que mostra esse estudo, né, sobre como funciona o cérebro de uma pessoa que reclama, no final eles falam que uma das formas de você fazer como se fosse uma terapia mental é a gratidão.
Gratidão, você focar naquilo que é bom, focar naquilo que você tem e não naquilo que você não tem, aquela velha história, né? Naquilo que você tem, naquilo que Deus te deu e principalmente, gente, em Jesus que dorme e acorda sorrindo para você, em Jesus que te amou com amor verdadeiro, que salvou sua vida, que sofreu, que deu seu sangue. Só Ele já é motivo suficiente para você acordar sorrindo. A gente não está querendo aqui dizer que o deserto não é difícil. É difícil sim, mas abaixa a cabeça, deixa a chuva cair, deixa o temporal, uma hora vai passar. E quando passar, Deus vai te levantar de uma forma tremenda. Principalmente se sua boquinha ficou calada. Agora, se a boquinha ficou conversando, né? Não sei se a gente tinha preparado para falar sobre o vaso. Não, mas pode falar. Então, vamos falar sobre o vaso. O vaso, gente, quando o oleiro, ele tá amassando o barro. Pensei, o oleiro amassando o barro. Por quê? Porque vai fazer um vaso lindo. E o oleiro tá amassando o barro e o barro tá o quê? Reclamando. O barro tá reclamando. Tá doendo aqui, tá doendo ali. Tá me amassando errado. Eu não aguento mais, eu não quero, eu desisto. Pensei, essa pessoa é você quando tá reclamando. E aí o oleiro vai, e amassa, aí o barro não quer, o barro reclama. Acho que tem uma hora que o oleiro fala, então deixa esse barro aqui de lado. Deixa, né? De molho. Deixa de molho, eu vou trabalhar com os outros. E os outros estão ali, trabalhando, deixando de ser moldado, e estão passando na sua frente, porque Deus está trabalhando na sua vida e você está reclamando. Deus está te dando uma oportunidade de mudança e você está reclamando. Exatamente. Sabe, quando tudo aconteceu na minha vida foi muito difícil. Eu nunca imaginava que eu teria um filho e que separaria, sabe? Porque eu vivia separação com os meus pais e foi muito traumático a separação dos meus pais. Então, quando eu decidi ter um bebê com meu ex-marido, eu estava certa de que eu queria ele para a vida inteira e que ponto final. E eu fui surpreendida pela decisão dele, né, de se separar quando o João ainda estava na minha barriga. E aí, inclusive ele veio aqui pedir alguma coisa. Vai lá, dá auxílio. E aí, não, eu só quero dizer que eu não imaginava, foi muito difícil. Eu já perdi o fio da meada, agora tem que... Joãozinho chegou aqui, nossa... Bem, gente, enquanto ela dá uma atenção pra Joãozinho, rapidinho, ela já tá voltando, tá? Só vai colocar um negocinho na televisão. Gente, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Existem muitas pessoas que elas se queixam de tudo. Eu não sei se você é essa pessoa, mas se você pode conviver com uma pessoa assim, né? Pessoa que não consegue passar um minuto sem reclamar. Gente, reclamar é morrer no deserto. Louvar e agradecer é chegar na terra prometida. Então, meu irmão, minha irmã, fé e oração de acordo com a nova aliança, para quem não assistiu às lives, está consumado, nos tornam ativos nesse combate, gente. No combate da incredulidade do nosso coração, da dúvida. E murmuração, gente, a murmuração nos coloca numa atitude passiva. Gente, como que uma guerra já esteja perdida. Quando você começa a murmurar, é como se você fizesse com que aquela guerra fosse perdida. Gente, não espere que os problemas se aproximem e peguem você de surpresa. Você tem que se antecipar esses teus problemas. E proclamar com a tua boca a vitória de Jesus em sua vida. Gente, Ele morreu numa cruz por mim e por você. Ele derramou aquele sangue no madeiro. Gente, e se você proclamar isso com a sua boca, agradecendo a Ele o tempo todo, agradecendo, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício de cruz, Senhor. Eu te agradeço e eu vou honrar cada gota de sangue que o Senhor derramou por mim. Eu vou viver uma vida incrível e abundante que o Senhor morreu para mim. Então, quando vier esses pensamentos ruins, gente, pega a palavra e proclama a palavra de Deus. Então, e gente, eu tenho certeza, a partir do momento que você começa a fazer isso, os maus pensamentos, eles vão começar a ser substituídos por bons pensamentos. Outra coisa que veio no coração agora que não estava no script. Gente, por exemplo, você está vivendo, aí a gente está vivendo essa pandemia, essa loucura toda. Gente, o que você alimenta o teu cérebro com o que você vê, com o que você ouve, é o que vai sair pela tua boca. Então, se você ficar vendo jornal, ficar vendo novela, se você ficar ouvindo coisa que não tem nada a ver na internet, só vai sair porcaria da tua boca. Então você tem que alimentar o teu subconsciente com coisas boas, com boas pregações, com a palavra de Deus, com louvores. Então, meu irmão, minha irmã, eu
Não assisto televisão há muito tempo, há mais de 2 anos que eu não assisto televisão. 3 anos, sei lá. De vez em quando eu assisto um filme com o Thaís. A gente não fica assistindo essas porcarias de televisão, gente. Não, Perdi o hábito. a gente não tem hábito mais de... A gente é só adoração, é pregação. A gente só ouve coisa sadia, meu irmão, minha irmã. E essa quebra aconteceu na entrada do deserto. Exatamente. Gente, a dor era tão grande. Isso daí aconteceu com o Vinícius, aconteceu comigo. Certamente deve ter acontecido com muitos de vocês. A dor era tão grande que, tipo, a gente decidiu romper com tudo, sabe? Com tudo que não edificasse, com tudo do mundo. Vamos dizer assim. Exatamente. Foi radical. Foi. Eu falei, não vou mais assistir televisão, até porque as novelas, elas passam uma mensagem ali oculta de algo que é totalmente fora ao que a Bíblia nos ensina. E de forma inconsciente aquilo vai entrando na sua mente. Então, tava doendo demais. Eu decidi só ver pregações, ouvir, na época eu estava estudando para concurso também, então eu tava nessa vibe aí. E aí eu acabei perdendo, eu assisti algumas novelas, assisti a Luciano Huck à tarde, o Cachaba Bom, Fantástico, mas eu perdi totalmente o fio da meada. Hoje a televisão não faz parte da nossa rotina. Se a gente já não tivesse televisão em casa, nem é só pro João assistir desenho. Tipo, hoje eu vim ver que a antena não tá funcionando. Já tem uns 5 meses que comprou a antena. Hoje eu vim ver que não tá funcionando. Então é isso. Ou você vai ser radical, seja o radical tanto que tá doendo, né? Porque quanto mais a dor é intensa, mais a gente tem atitudes radicais. Exatamente. Seja radical no que você vê, no que você fala, seja santo, sabe, nas suas atitudes. Queira sair logo do deserto. Como eu ia falando, eu não esperava o que aconteceu comigo. Não esperava mesmo. Foi uma dor absurda. Foi um medo absurdo. Até porque eu estava grávida e tinha medo do João nascer com problema pela quantidade de problemas que eu passei, pelo choro que era constante. E toda aquela dor e sofrimento. Só que eu sabia que aquilo tudo não podia ser em vão. Aquilo que eu estava passando não podia ser em vão. Então, assim, não dava nem para eu murmurar, que minha mãe murmurava tanto, o pessoal falava tanto, que eu acabei, realmente a murmuração não foi algo tão difícil. Não foi difícil assim, sair, lógico, que tinha momentos que eu pensava, poxa, por que ele fez isso comigo? Tinha raiva, isso tudo vinha, mas não saía pela minha boca. Exatamente. Gente, o importante é isso. A partir do momento que você está com a conexão com Deus, você pode passar por uma situação e aquele negócio vir até aqui, assim, sabe? Quando chega aqui, você, opa! Aí você identifica o pensamento. É automático, gente. Manda embora. Começa a louvar, começa a proclamar a palavra. Porque, gente, outra coisa que veio aqui agora também. Teve uma live que eu fiz aqui sobre as 6 brechas que a gente deixa para o inimigo. Uma das maiores brechas é a nossa língua, é a boca. Então, quando você fala, murmura e reclama, ele está reclamando disso, então a brecha está aqui, então eu vou pegar ele aqui. Então ele começa a armar cilada e através do engano ele começa a afetar a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, e a partir do momento que sai da tua boca só a palavra de Deus, só profecia boa, só coisa boa, o inimigo olha assim, rapaz, o que eu vou pegar esse cara? Ele vai embora. Resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Nós resistimos inimigos, uma forma de resistir a ele é essa. É você monitorando o que você fala através dos seus pensamentos. E outra coisa, na hora que você murmura, você fala, Deus, eu não confio no que você está fazendo, eu acho que você está errando. E Deus nunca erra. O problema nunca vai ser Deus, o problema sempre vai ser você. Exatamente. Então, vamos lá. Você leu Mateus 12, 36, Não. que fala? Então vamos ler juntos aqui o texto de... A língua, gente, é um dos assuntos que é muito discutido na Bíblia. Gente, a live de hoje, o que a gente está falando para vocês hoje é muito importante. Se vocês pegarem isso para a vida de vocês, eu duvido que vocês vão ter vitória. Duvido. Então vamos lá, ler Mateus 12, 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E o que é uma palavra frívola? É uma palavra inoperante, inútil. Uma palavra que não vai edificar nem você, nem quem está ouvindo. E Jesus nos ensinou que um dia os homens terão que prestar conta pelas suas palavras. Ele não falou pelas suas atitudes, ele falou pelas suas palavras. Exatamente, presta atenção. Vocês conseguem entender o quanto que isso é importante? O quanto que a sua língua, né? Quem domina a língua domina tudo. Mas o quanto que o que sai pela sua boca é importante.
Jesus também, eu lembro de um texto que ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Exatamente. Gente, o que te contamina é o que sai. Então, aquilo que você fala é muito importante. Por exemplo, se você tá com um problema, você tem um vício e você tá lutando contra esse vício. Aí, bebida. Aí você sente o cheiro da bebida, você passa pelo bar, vê a bebida e você fala: nossa, como eu gosto, como eu gostava de tal bebida. Cara, não fala isso. Não fala, você fala assim, eu não gosto. Ah, mas isso é uma mentira. Não é. Você vai falar até se tornar a verdade. Você está profetizando. Profetiza a verdade. Quando eu estava no hospital com o João com um pezinho que não estava melhorando, e eu comecei a ficar desanimada, sabe? Que era algo aparentemente simples que foi se complicando. E teve uma tarde que o Vinícius foi para lá, eu falei que eu precisava dele lá. E a gente levantou e Deus colocou no meu coração para orar e para profetizar mesmo, para falar aquilo que a Bíblia diz. E eu comecei a profetizar a cura sobre a vida do João, não sei nem o que eu orei. Foi lindo. Mas eu sei que eu só botei tudo de bom. Nada do que eu estava pensando eu falei, eu só falei coisas boas, coisas que eu acreditava na Bíblia e na palavra. Então é isso, gente, fale. E outra coisa, isso vai ser bom não só para você, mas para quem está ao seu redor também. Você vai contagiar as pessoas. E, nossa, isso vai ser um testemunho maravilhoso na sua vida. Teve um episódio, amor, de uma amiga vir conversar comigo. O João tava com 2 meses. Ela veio conversar comigo para me fortalecer, né, diante da situação. E no final da conversa ela falou que saiu fortalecida, que ela veio me fortalecer, mas saiu fortalecida. Exatamente. Sabe? Porque eu tinha consciência do meu propósito e eu passei a ver a vida pelo lado bom. Eu sabia que aquilo ali ia contribuir para o meu bem. Exatamente. Gente, as palavras, ela tem 2 poderes. Ela tem o poder de criar e de destruir. Então, e outra coisa, gente, a palavra quando sai da tua boca, ela não tem como voltar mais. Saiu, ela já fez o estrago. Gente, Provérbios 18, 21 declara que o poder da vida e da morte está na língua. Gente, isso é muito grave. Muito profundo. É muito forte, gente. Vocês sabem quantas mensagens sobre a língua que eu já fiz no canal? Porque era um problema que eu tinha. Sabe, gente? Eu murmurava, mas tipo assim, meu maior problema não era a murmuração. Meu maior problema era falar demais. Quase Quase derrubou o cenário, mas tá bom. Então, gente, quando nós temos poder ao falarmos, nós devemos também ter responsabilidade do que sai da boca. Deus, ele nos deu as palavras e ele espera que nós sejamos responsáveis pelo poder que elas liberam. Porque as palavras, elas têm poder. E agora eu quero falar com as mulheres, principalmente, com os homens também. Mulheres e homens que estão no casamento. Gente, às vezes pela intimidade que a gente tem com o cônjuge, pela convivência, às vezes até pelo desgaste que o casamento já tá, você já não filtra mais as palavras que saem da sua boca. Você fala xingamentos horríveis, você fala coisas absurdas, sabe? Que depois você se arrepende, só que como o Vinícius falou, a palavra é como uma flecha. Uma vez que saiu, não volta mais. Eu me arrependo no meu primeiro casamento, no início, eu sentia tanta raiva pela forma como ele agia comigo, que eu falava várias coisas pra ele que hoje eu me arrependo. E da metade do casamento pro fim, que eu não sabia que era o fim, Deus falou isso ao meu coração e eu mudei. E eu passei a não falar mais nada. Gente, por mais chateado que você esteja com seu cônjuge, não fale. Não fale na hora que você tá com raiva. Saia. Calor das emoções, mete o pé. Faça qualquer coisa, faça uma coisa que você gosta, depois você vai e conversa. Mas, por favor, não fale. É melhor você ficar chateado, dolorido, do que falar algo que vai te comprometer futuramente e vai fazer você se arrepender depois, porque não vai gerar nada de bom. Amor, deixa eu só indicar uma coisa, sabe? Vejam. Só abaixa um pouquinho para eu dar uma olhada na pregação de Augusto Nicodemos aqui. Eu quero indicar para vocês, eu quero desafiar você a assistir essa pregação do pastor Augusto Nicodemos. O nome tá no YouTube. O nome são Nossas Palavras Revelam Quem Nós Somos. Essa pregação mudou a minha vida, edificou muito a minha vida. Depois dessa pregação, eu passei a mudar totalmente a minha forma de pensar e de falar. Tipo, de pensar em falar. De pensar várias vezes antes de falar. Então assista essa pregação, ele explana muito bem, inclusive o texto que a gente já leu,
sobre palavra. A Mindocas falou aqui da forma delicada que eu falo sobre a língua, né, gente? Cala a boca, cala a boca. É isso que eu falo, fecha a boca, para de falar. Então, gente, se a gente cresce realmente, que as palavras têm um poder e que Deus nos responsabiliza por elas, eu tenho certeza que nós seríamos muito mais cuidadosos. Eu hoje sou muito cuidadoso com o que sai da minha boca. Gente, inclusive hoje eu falo muito menos do que eu falava antigamente. Eu ouço muito mais do que eu falo. Eu aprendi. Eu falo muito aqui na live, porque eu estou trazendo mais gente. Numa conversa, eu mais ouço, eu quero aprender. Antigamente eu não deixava os outros falar. Eu disparava a língua. Entendeu, gente? Se realmente, gente, a gente cresce nisso, a gente ia mudar a nossa postura. Gente, se a gente fosse com um gravador, se você puder fazer essa experiência, só que aí você vai crer no gravador. Mas se colocasse um gravador em você e você andasse 24 horas com aquele gravador sem você saber, você ia ter noção do que sai da tua boca. Meu irmão, minha irmã, embora seja a vontade de Deus que a gente nós nos libertemos da murmuração, eu tenho certeza que naquela gravação a gente ia ouvir um monte de dúvida, descrença, murmuração, resmungo, medo, declaração negativa. Gente, só coisa ruim. Gente, sabe o que as pessoas falam muito? Uma coisa que é terrível. Terrível. A pessoa fala assim: meu filho nunca vai mudar. Quanto mais eu oro, pior ele fica. Este casamento não dá certo, não funciona. Não aguento mais, eu vou embora. Isso é a destruição. Gente, quanto mais você falar, pior. Esses dias um irmão meu perguntou: Vinícius, tá difícil. Ele falou umas 50 vezes tá difícil. Eu falei: vai piorar. Porque quanto mais difícil você falar que vai piorar. Então fala assim: ó, tá doendo, mas eu vou conseguir. Então muda a estratégia do que você fala, meu irmão, minha irmã. Tem gente que fala lá, abre a boca, é sempre assim, toda vez que eu ganho dinheiro, algum desastre acontece, eu perco tudo, o devorador leva tudo embora. Gente, ou você não leva, você não crê. Gente, é só porcaria se você levar esse gravador com você. Não, outra coisa, amor, por que você abre brecha? Porque o inimigo, ele não lê sua mente, ele sabe o que sai da sua boca. Então na hora que sai, ele é o quê? O acusador. Na hora que sai isso da sua boca, ele vai diante de Deus e fala assim: ó aqui que ela está dizendo, ó aqui o que ele está dizendo. Ele não, e detalhe, essa mesma pessoa que murmurou, que reclamou de tudo que eu falei aqui, ao mesmo tempo ela abençoa o filho, ela abençoa o casamento. Então ela fala, uma hora ela reclama e murmura, outra hora ela abençoa. Sabe o que acontece? A palavra é anulada, gente. Anula. É como se fosse um homem de ânimo dobro, pelas ondas do mar. O dia tá bom, meu casamento é maravilhoso. O dia tá ruim, não vale nada, gente. Não, e o pior quando são aquelas pessoas que falam sobre si mesmo, gente. Sabe o que as pessoas falam muito? Você tem que ter cuidado. Gente, eu tô perdendo a memória. Parece que eu tô perdendo a cabeça. Às vezes parece que eu tô ficando louco. Gente, isso aí sai da nossa boca, é muito comum. Minha cabeça não funciona. Gente, esse dia eu me peguei e falei: caraca, não tô... Tá difícil. Pera, eu identifiquei na hora que eu tava falando besteira. Gente, a pessoa fala assim: eu esqueço tudo toda hora. Ou fica falando: ela tá muito esquecida, essa pessoa. Gente, isso é profetizar na vida da pessoa. Isso é aquela murmuração sutil que você nem tá vendo. Sutil, é muito sutil. Você falar assim pro teu cônjuge: ó, ele tá velho, tá esquecendo de tudo. Então, gente, olha só, cuidado que você fala. Gente, outra coisa, a pessoa fala: eu sou burro. Sou muito burro porque eu fiz isso. Eu sou ignorante. Gente, para de fazer profecia com relação a você. E outra coisa, Deus não se agrada quando você desfaz daquilo que Ele criou com bastante amor. E Ele criou você com bastante amor. Exatamente. O seu cabelo, o tom da sua pele, os seus olhos, foi tudo criado por Deus. Então quando você olha no espelho também e reclama da sua aparência e murmura contra aquilo que Deus criou, você está murmurando contra o seu Criador. Você é imagem e semelhança. Ele te ama como você é. Desde que o João nasceu, mesmo diante da situação difícil que eu estava passando, eu nunca reclamei. Sabe, eu não dormia de noite, porque o João acordava de 2 em 2 horas. Ele acordava de 2 em 2 horas, mas eu dava de mamar, depois botava ele para dormir, depois eu ficava olhando se ele estava respirando. Quando eu estava olhando que eu fechava o olho, ele já abria de novo para mamar. Só que eu decidi nunca reclamar do meu filho.
Nunca dizer assim, ai, que menino chato. Ah, eu decidi e eu me policio muito nisso, mesmo nos dias que eu tô mais cansada, mesmo nos dias que o João tá mais enjoadinho, tá chorando de tudo, eu faço o possível pra nunca falar nenhuma palavra negativa com relação ao meu filho. E nem admito que ninguém fale. Exatamente. Perguntaram qual que é a pregação do Augusto Nicodemos. Nossas palavras revelam quem somos. Revelam quem somos. Então, meu irmão, minha irmã, dentro do que a gente está falando, você tem que parar de murmurar de uma forma definitiva. Gente, João 6,43. Gente, tem muita passagem sobre a língua na palavra. João 6,43 disse assim: respondeu-lhe Jesus falando, não murmureis entre vós. Gente, a murmuração é uma forma corrupta de conversação que causa problema na vida de cada pessoa. Você lembra que a Lele falou sobre murmuração? Acho que é chamar o diabo. A minha filha, a Letícia, ela fala que murmurar é você assoviar pro diabo chamando ele. Vem! E é exatamente isso, gente. Ela abre porta pro inimigo. Gente, as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração, elas carregam esse poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que estão ouvindo, gente. Ela destrói tanto quem fala e quem ouve. Então, meu irmão, minha irmã, tem outra passagem, moça, quer falar? Não, eu só queria falar para vocês entenderem que uma fonte não pode dar água doce e salgada. Exatamente. Então, lindo, ou tá na palavra ou você escolhe se você vai ser a fonte que dá água doce, ou você escolhe ser a fonte que dá água salgada, porque as duas não chegam a lugar nenhum. Exatamente. E o muro, esse meio, ele já é do diabo. O muro é sempre do diabo. Exato. O meio termo, o nem lá nem cá, isso daí não agrada a Deus. Seja logo quente, rompa com isso na sua vida e ganhe a bênção do Senhor para sempre. Desfrute, na verdade, porque a bênção você já tem, só falta desfrutar. E gente, vamos lá, outra passagem. Você quer ler ou eu leio? Pode ler, meu amor, você lê muito bem. Efésios 4:29. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Ô Paulão, glória a Paulo. Gente, o apóstolo Paulo ele instrui a não usar nenhuma palavra torpe. Isso inclui a murmuração, gente. Murmuração, reclamação, ela vai poluir a tua vida. Gente, e soa como maldição ao Senhor, gente. E, gente, quando você murmura, você não expressa Jesus. Exatamente. E qual é a nossa função? É onde você chegar, é você levar o bom perfume de Cristo. Sabe, é tão bom você estar com uma pessoa que te coloca pra frente, Gente, o que a gente vê... Aí você fala assim, mas a vida tá ruim, mas meu casamento não presta, mas meu emprego não presta, mas meu patrão me explora. Eu sei, só que se você continuar profetizando que isso tá ruim, vai piorar. Exatamente. Mas se você começar a colocar o seu cérebro no modo positivo, as coisas vão tender a melhorar, até mesmo porque novas ideias vão vir à sua mente. Eu não sei como é que isso funciona, eu só sei que funciona. Que a ciência já tem estudado uma coisa que a Bíblia já falou há mais de 2000 anos atrás, e tem até um experimento com água. Foi feito um estudo com as partículas da água, não sei se chegou a ser com os átomos da água, mas eles estudaram, eles pegaram vários copos com água e proferiram palavras boas em alguns e palavras más em outros, e eles viram que houve uma diferença molecular dos copos que receberam as palavras boas e dos copos que receberam as palavras ruins. Eu ia até fazer um experimento com a sementinha de feijão, ia plantar um monte e ia ficar falando coisas ruins para uma e para outra não. Mas, gente, a ciência já vem estudando com relação ao poder das palavras. Como eu disse para vocês, no final daquele estudo sobre os neurônios, o pessoal colocou que a gratidão ela é como se fosse um remédio para esse problema de negativismo, de murmuração. E, gente, isso aqui que eu acho lindo que a Thaís está falando, tudo que a ciência está estudando está na palavra de Deus. Já há muito tempo. Gente, é uma coisa que eu estudei muito, muito, muito sobre lei da atração. Eu estudei demais, gente, demais. Eu li vários livros antes de me converter verdadeiramente. Gente, quando eu comecei a ler a palavra, a lei da atração está toda na Bíblia, gente. Então, a Bíblia é um manual de vida. Então, meu irmão, minha irmã,
você tem que se libertar desse veneno da murmuração do que sai da tua boca. Quando a gente reclama de uma situação, a gente permanece nela. E detalhe, a gente permanece naquela situação e a gente de alguma forma está amaldiçoando o nosso futuro. O futuro que já está pronto no plano espiritual. Porque Deus, quando ele, a partir do momento que Ele te dá uma promessa, Ele cria no mundo espiritual. Fiz uma live sobre isso. Então Ele criou, está pronto, mas meu filho está murmurando, então não pode receber não. Você não está pronto, vaso. Exatamente. Não vai sair. Vasinho, você vai pro fogo de novo, vasinho. E Ele vai te botar no fogo de novo. E você vai ficar lá até você estar pronto para receber aquela bênção. Gente, se, Vinícius, a gente não tivesse sido amassado, esmagado da forma como a gente foi, e se a gente não tivesse aprendido a fechar a nossa boca, é tanto que hoje a nossa vida aqui ninguém sabe, a gente não liga pra mãe, não liga pra pai, a gente passa os nossos perrengues sozinhos, a gente aprendeu isso. Exatamente. Não reclamamos, aqui é uma paz. Se eu não tivesse aprendido isso, se o Vinícius não tivesse aprendido isso, a gente já está destruindo o nosso casamento da mesma forma como a gente fez antes. Exatamente. É aí isso que acontece, gente. A pessoa, por exemplo, não deu certo um relacionamento com uma pessoa. Aí ela vai lá, não vou arrumar alguém para ser feliz. Isso é o pior pensamento que você pode ter, gente. Não vai olhar para si, só vai olhar, não deu certo, nenhuma pessoa pode fazer feliz. Ninguém. Só Jesus. Ele te dá a plenitude da felicidade, da alegria. Então, se você está procurando alguém para ser feliz, gente, tira esse pensamento. Você tem que achar alguém que verdadeiramente Cristo vai botar na sua vida. E você não precisa ficar procurando. Conecte-se a Jesus, que no momento oportuno, essa pessoa vai aparecer na tua vida. Então, gente, isso acontece em muitos relacionamentos. Aí ela sai do relacionamento e vai para outro. Aí sai do outro, vai para outro. Sai do outro, vai para outro. E vai, gente, fica uma loucura. Deixa Deus tratar você. Exatamente. Quando Ele estiver te amassando, agradeça. Ô Senhor, muito obrigada, porque eu sei que você está me transformando num vaso novo. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera, tudo. Isso daí foi um dos versículos que nos sustentaram. Romanos Sabe 8, quando acontece aquelas situações absurdas e você fala, meu Deus, como isso vai... Não sei que isso vai cooperar para o meu bem, porque só está trazendo dor. Mas vai cooperar para o seu bem. Deixa o Senhor te tratar, porque no momento certo você vai se transformar num vaso. E quando a gente se transforma num vaso, a gente tem um propósito. O barro não tem propósito, mas o vaso tem. Então, deixa ser amassado. Olha lá, gente, essa 1 Coríntios 9:11 já foi lido, né? Já. Gente, outra coisa aqui, outra passagem que eu queria partilhar com você, está em Provérbios 15:4. Diz que a língua tem o poder de curar, gente. Olha só. É outra coisa. Olha o que diz em Provérbios 15:4. Provérbios, gente, e Tiago fala muito sobre a língua. Provérbio diz assim: a língua serena, ou seja, ela tem um poder de cura. É árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, meu irmão, minha irmã, tá na palavra. Agora uma coisa... Você pode mudar uma situação, gente, só pela forma como você enxerga e só pela forma como você fala. E às vezes você tipo assim, você pode até falar com o Senhor, Senhor, eu não estou compreendendo isso, mas não vá murmurando, sabe? Vá com humildade. E o melhor de tudo, não fique falando da sua vida para as outras pessoas. Ninguém vai dar jeito na sua vida. Exatamente. A pessoa ali vai te ouvir, mas depois ela vai te julgar. Então, a melhor Ou às vezes vai falar da tua vida para alguém. Ainda vai espalhar e às vezes até causa um problema maior, principalmente as mulheres que estão passando pelo processo do divórcio, seja pela sua vontade, não foi, não sei. Mas, gente, não fala, não expõe seu cônjuge, seu ex-cônjuge. Fala com Deus, fala com Jesus. Só fala com Ele, que Ele é a melhor pessoa para você conversar. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente. Se vocês não deixarem Deus trabalhar a questão da murmuração na vida de vocês agora, vocês não vão passar de fase. Porque imagine agora, se eu e o Vinícius, na posição que a gente tá, né? A gente passou, a gente dá o nosso testemunho. Imagine se a gente ainda tivesse esse problema de murmuração. Nossa, seria tão feio, sabe? A gente tá aqui... Faz sentido. E tá reclamando. Não faz a pessoa passou por uma dificuldade tão grande e não foi mudada. Você só vai passar para a segunda fase se você aprender a primeira. E a murmuração, lembre-se, foi o que fez o pessoal morrer no deserto. Você quer morrer no deserto?
Tem gente que está há 20 anos no deserto. Tem gente que morreu já no deserto. E eu espero que não seja esse o seu desejo. Então abre mão da murmuração. Começa a louvar. Gratidão. Se eu conhecesse a nova aliança, ainda tinha sido mais fácil ainda. Gente, meu deserto durou 2 anos e meio. Foi 2 anos e meio de paulada mesmo. Foi pesado, gente. Dor e mais dor. Muita dor, muito difícil. Só que, gente, se eu conhecesse a nova aliança, quantos quando começou o deserto? Rapaz, isso ia ser muito mais... Eu ia passar por isso muito de uma forma mais leve. Então hoje, gente, por que eu foco tanto na nova aliança, na pregação da nova aliança? Tem tantos vídeos aí sobre a nova aliança, porque, gente, ali é o caminho para você desfrutar do deserto de uma forma quase que imediata. Só depende de você, depende da sua entrega, do seu foco de mudança. Então, meu irmão, minha irmã, a nova aliança, a obra consumada da cruz, é tudo para vocês desfrutar do deserto e chegar forte na terra prometida. E, gente, vale a pena, porque a terra prometida é maravilhosa. Uma pessoa que sai do deserto, fortalecida, que entendeu a nova aliança, e, gente, começa a caminhar firme com Jesus, ela vira também mais uma fagulha de fogo para espalhar o evangelho, para ser testemunho de vida e mudar outra vida. Gente, salvar uma vida é a coisa mais prazerosa que existe, gente. Gente, quando a pessoa me manda uma mensagem falando, eu sei que quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo me usa, eu não sou nada, gente. Eu só abro a boca e deixo ele falar. Eu e Thaís. Então, gente, mas tipo assim, eu acho, é um privilégio você ser usado para ajudar alguém. E quando isso acontecer na sua vida, você não vai querer parar mais, gente. Que é lindo, é maravilhoso salvar uma vida através da sua vida, da tua história. Entendeu, gente? E valeu muito a pena cada choro, cada lágrima, cada ranger de dentes. Como eu falei aqui, não foi uma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes que eu coloquei minha cara no travesseiro e chorei amargamente. Não tinha lágrima mais. Entrava no banheiro, deixava a água cair, falava, Deus me ajuda a não endoidar, porque eu acho que eu não quero enlouquecer nessa situação. Você falou do banheiro rapidinho, só para não esquecer. Eu sentava no box, era pequenininho o box. Eu sentava, só que eu estava magro, eu emagreci 22 quilos no deserto. Eu sentava ali, gente, deixava a água cair na minha cabeça. E detalhe, água fria, porque se eu botasse água quente, não tinha dinheiro para pagar a luz. Gente, um desastre. Não tinha dinheiro que ia cortar a luz. Eu botava água fria e deitava ali e ficava chorando, cara. Eu ficava ali 1 hora, 2 horas embaixo daquele chuveiro com a água caindo e chorando. Mas, gente, valeu a pena cada lágrima que foi derramada. Valeu a pena tudo que a gente passou, toda desilusão, toda humilhação, porque hoje a gente pode falar para vocês, existe um Deus que transforma qualquer situação. E isso que você está passando não é nada para Deus, isso daí é só um tratamento para a sua vida. Você vai mudar e nunca mais você vai ser o mesmo e você vai alcançar a vitória, porque Deus é maravilhoso, Ele existe. Exatamente. E Ele faz isso, Ele pega 2 pessoas desacreditadas e Ele transforma a vida, do nada. O canal do Vinícius cresceu milagrosamente. Foi 1 mês, gente. Foi loucura. 1 mês meu canal explodiu. Foi coisa que não tem explicação para nenhum profissional de marketing, gente. Eu fiz concurso do norte ao sul. Eu fiz uma prova excelente em Manaus. Eu fui dar uma aula e na aula, gente, eu gaguejava tanto que eu saí daquela aula e falei, nunca dei aula assim nem para o pessoal da igreja infantil, sabe? As crianças que eu dava aula. Era como se realmente não fosse o meu lugar ali. E na prova aqui de uma pessoa, fiz a prova super tranquila e tudo fluiu. Tem isso também. Quando é para ser, tudo flui. Exatamente. Quando não é para ser, você pode estar preparado, pode estar na força do seu braço, tudo que você pode, não vai dar certo. Gente, pode falar. É isso, Deus transformou as nossas vidas, me fez passar aqui no concurso também aqui de uma pessoa que eu não conhecia, não sabia o quanto que a cidade era maravilhosa. Uma cidade maravilhosa, gente. Um presente de Deus. Então, assim, tudo veio dele. Eu e Vinícius, a gente não tem mérito nenhum. A única coisa que a gente fez foi, como eu falei pra vocês, abaixamos a nossa cabeça. Conexão à videira. E suportamos em Deus.
suportamos em Deus. Olhando para Jesus, conectado à videira, tomando bordoada e olhando para Ele. Tá doendo, mas estou contigo, Jesus. Eu creio na tua promessa. Palavra. Eu creio que tudo vai cooperar para o meu bem. Tá tudo dando errado, mas vai cooperar para o meu bem. Não sei como, nem quando, mas eu creio, porque a tua palavra é verdade e ela que liberta. Gente, era assim, gente. Era a lágrima jorrando e profetizando. E quando eu conheci o Vinícius, foi um motivo de grande alegria para mim, porque eu conheci uma pessoa que pensava igual a mim, que amava Jesus como eu amava, sabe? Um homem de Deus. Só que ainda assim as pessoas falavam, não vai dar certo. Ixi, rapaz, quando eu falei, encontrei uma pessoa aí que eu tô orando com ela, né? A gente começou a orar. Mas quem que é? Ela mora lá na Bahia. Hã? Bahia? Eu morava no Rio, né? Na época. Na Bahia? Você tá maluco? As pessoas falavam assim, gente. E detalhe, quando souber, sabe, 15 anos mais nova que eu, né? É uma pessoa assim, tipo assim, gente, era tudo improvável. E da mesma forma, do lado dela, falou, você é maluca? Esse cara aí tem nada a ver, rapaz. O cara mora lá no Rio de Janeiro, cheio de filho nas costas, desempregado, quebrado financeiramente. Rapaz, que partido ruim que tu arrumou. Então, gente, e detalhe, coisas que a gente nem sabe que as pessoas falaram, porque as murmurações devem ter rolado que a gente nem sabe. Só que as nossas famílias olham para a nossa vida hoje e veem Jesus glorificado na nossa vida hoje, gente. Fecha os ouvidos para todo mundo que está falando, que está dando opinião na sua vida. Ouve só o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Só isso. Exatamente. E fecha essa boca também. Exatamente. Vai orar. E aquilo que precisa sair, porque tem algum momento que a gente precisa falar. Então, nesse momento que você precisa falar, desabafar, se ajoelha, seja sincero. Jesus, eu tô sentindo muita raiva, eu queria ir agora lá e sangrar aquela pessoa, mas eu não vou fazer isso. Eu tô aqui diante do Senhor, expondo. Senhor, é isso que tá no meu coração. É isso que tá no meu coração, não tenho como falar outra coisa. E Jesus conhece. Só que você tem que falar pra Ele, é isso que tá, mas eu não quero isso, Senhor, tira de mim, eu quero ser uma pessoa nova. Quero liberar perdão, que é a melhor sensação que existe. É de liberar bom. Perdão. É 500 quilos das tuas costas você tira. E a boca fechada falando só com Deus. Outra coisa, gente. Existem algumas coisas assim. Duas coisas que são primordiais na murmuração. Que é o louvor e a ação de graças. Gente, isso libera até a cura física, gente. A pessoa que é murmuradora, às vezes ela até adoece fisicamente. Então, quando você se sentir mal fisicamente ou emocionalmente, o louvor a Deus é algo que pode te levantar, meu irmão, minha irmã. Colocar um louvorzinho, tá tudo dando ela. Bota um louvor da nova aliança e começa a louvar a Deus. Começa a agradecer. Faz uma lista de bênçãos e cola na tua cara. Gente, sabe o que você faz? Escreve 10, 20, 30 coisas que você tem que agradecer e coloca um papel na tua cara. Quando você vê que você vai começar a reclamar, você olha, Senhor, eu sou grato por isso, por isso, por isso, por isso. Então, gente, é uma luta, é algo que parte de você. Não adianta você falar para Deus, Deus, eu sou muito murmurador, tira isso de mim. Ele não vai tirar isso de você, gente. Isso aí é uma postura sua. Eu já ouvi absurdos aqui no canal de uma pessoa que estava em adultério e falou, Senhor, eu estou adulterando, mas Senhor, tira essa vontade de adulterar de mim. Misericórdia, né, gente? Você nem existe, gente. Isso aí é teu, parte de você. É nossas escolhas. Deus, Ele deixa que nós façamos nossas escolhas. Só que escolhas geram consequências. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que focar. Uma coisa que eu queria falar, amor, que eu vi aqui, que eu anotei. Uma pessoa, gente, de manhã, quando você acorda de manhã, gente, é algo primordial. Quando você abre os olhos e abre a primeira palavra que sai da sua boca quando você acorda, o que é? Você reclama, você começa Ih, tá chovendo hoje, tá muito sol hoje, porque tem gente que não tá satisfeito com nada, né? O que você faz quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Coloca aí que a gente vai ver. Coloca aí no chat, o que você faz? A primeira coisa que você faz quando você acorda? Abrir o olho, viu que tá vivo. Eu vou falar o que acontece aqui, gente. Uma coisa que eu acho lindo na Thaís. A Thaís acorda muito mais cedo que eu, gente. Ela acorda às 5h30 da manhã. 5 horas, 5h30, depende. Mas, gente, ela sempre acorda muito cedo. E às vezes eu acordo, vou no banheiro, quando eu olho, ela tá lá com a palavra,
louvando a Deus, lendo a palavra de Deus, escutando uma pregação. Ela pega esse momento, o primeiro momento da manhã, para estar com o papai. E gente, eu acho lindo, eu faço isso, mas um pouquinho mais tarde. Eu chego, tenho meu momento com Deus. Nós temos os momentos com Deus, eu e ela juntos, mas tem um momento que é ela com Jesus. É o momento eu com Jesus. É consagrar teu dia ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia lindo, eu te consagro esse dia. Eu já te agradeço por tudo que vai acontecer nele. Gente, quando você abre a boca, quando acorda, o inimigo olha para você e fala, o que eu vou fazer aqui? Ele não tem brecha para entrar, gente. Agora, a partir do momento que você começa, já acorda de mau humor, sai dando bicuda no cachorro e começa a reclamar, e o filho começa a chorar, gente, começa a dar tudo errado no teu dia. Então, o começar o seu dia é primordial. Exatamente. Alguém falou aí sobre o olho e eu lembrei do versículo: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, olha como você enxerga as coisas. Quando eu acordo, realmente eu sei que Jesus está ali do lado. Então, eu já começo a falar com ele ali da cama mesmo. Eu levanto e eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso agradecer, eu preciso falar com ele. É a primeira pessoa, e é a melhor coisa do mundo, assim, é você acordar e já ir, de ter a oportunidade de ir direto falar com o autor da vida, com aquele que só tem o bem para passar para você. Nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos cura, nós temos tudo. Está tudo pronto no plano espiritual. Tem um plano bom, perfeito e agradável para você no seu número. Uma vida incrível para você viver aqui. Um pedacinho de céu aqui ainda, gente. Então, só que a murmuração é tipo assim, foi a primeira coisa que a gente falou que os israelitas fizeram no deserto de errado, porque é muito importante, gente. Agora, uma coisa que, 2 antídotos para você curar, você ser curado dessa murmuração. A gente já citou isso, é a gratidão e o louvor. Gente, Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Olha só, gente, você está angustiado? Aí você analisa, você está guardando a tua boca? Está aqui a resposta. Se você guardar a tua boca e a língua, você guarda a sua alma da angústia. Gente, angústia é horrível. Eu já senti angústia, você deve sentir já. Aquela, parece que tem um nó aqui dentro que não sai, gente. É horrível. E ainda tem Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Gente, é muita palavra. São versículos que comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas que não, aquela que não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida e à vida de outras pessoas. Os israelitas, gente, quando eles foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve que lidar repetidamente com eles foi a murmuração. Gente, a viagem do deserto, isso eu acho incrível. Quando eles saíram da terra do Egito, eram 11 dias a caminhada. Eles ficaram 40 anos no deserto. Você quer ficar 40 anos? Gente, misericórdia, eu não quero. Gente, eu escolhi não morrer no deserto. Eu também não, eu comecei a louvar. Eu falei, Senhor, eu não vou morrer aqui. Eu sei que tem algo a mais. Gente, e detalhe, o inimigo, quando você está fraco, ele vem com força. O campo de batalha é a mente. Ele começa a falar mentira para você. Ele fala assim para você, por exemplo, para mim, vou falar, você vai arrumar algo, você vai trabalhar, você já está com 45 anos na época, 45 anos, o que você vai arrumar? Você não vai arrumar outro relacionamento, você, nessa idade, você não vai arrumar um bom emprego de novo, você perdeu um emprego bom que você tinha. Gente, começa a minar teu pensamento. Se você não tiver focado na palavra e conhecer a palavra, ele começa a te destruir de alguma forma. Gente, só que ele já é isso que é incrível. O inimigo, ele é um derrotado, porque ele já perdeu na cruz para Jesus. Só que você acaba dando autoridade a ele quando você ouve as sugestões dele. Quando ele começa a mentir, você começa a aceitar de alguma forma, você está dando autoridade que ele não tem, meu irmão, minha irmã. Ele não pode interferir na sua salvação, mas ele pode fazer a sua vida um inferno até você chegar no céu. Você pode chegar no céu, mas não desfrutar de nada. Gente, você lembra de uma... Eu amo isso, gente. Isso aí eu li num livro do Reinhard, não sei qual foi o livro,
mas ele fala do depósito do céu, gente. Isso é lindo. Eu falei numa live. Ou seja, quando Jesus morreu, na obra consumada da cruz, ele já nos deu todas as bênçãos para a gente ter uma vida perfeita. Então é como se você tivesse um depósito no céu com o teu nome, com todas as bênçãos lá. Agora é o seguinte, ele já te deu. Então você não tem que ficar pedindo as bênçãos. Você tem que se apropriar pela fé. Então o que acontece? Aí você teve uma vida infernal aqui na terra, cheio de problema. Aí quando você chega no céu e está com Jesus, você fala: Jesus, eu orei tanto, eu jejuei, tipo assim, eu fiz sacrifícios pelo Senhor, e Senhor, minha vida foi tão terrível, eu estou no céu, estou grato, mas por que isso aconteceu? Aí Jesus te leva lá no teu depósito e olha assim, tá vendo aqui? Aí você começa a ver as bênçãos, a vitória que você queria, o relacionamento que você queria, o emprego que você queria, tá tudo lá na prateleira. E Jesus olha para você: meu amado, eu morri na cruz e já te dei tudo isso. Só que você não se apropriou, você ficou pedindo o que eu já te dei, eu não posso te dar de novo. Então, meu irmão, minha irmã, o que acontece? Você já tem uma vida incrível, o depósito do céu está cheio. Então, meu irmão, eu quero chegar lá no meu depósito do céu e quando eu chegar, olhar para Jesus, olhar para o meu depósito, está totalmente vazio, porque eu quero viver tudo, cada gota de sangue que ele morreu por mim. Eu quero viver uma vida plena. Eu escolhi, gente, é uma escolha que você tem que fazer. E quando você faz essa escolha e você toma uma postura de mudança de vida, a tua vida começa a mudar radicalmente. Que bom, que maravilhoso. Quando você falou, não só a nossa vida foi transformada, mas a vida de diversas pessoas. Exatamente. Todos os dias o Vinícius recebe testemunho de pessoas que mudaram, assistindo o canal, assistindo as pregações da Nova Aliança e colocando em prática, gente. Então, a gente não está falando de nenhuma fórmula mágica, a gente está só falando para vocês do que a Bíblia nos ensina e do testemunho errado que foi o povo de Israel, para você não cometer esse mesmo erro. Tem uma moça aqui que falou que começou a ver os vídeos com 17 anos, hoje já está com 16, hoje já está com 17 e está com a vida transformada. Glória a Deus. Gente, quando eu fiz o canal aqui no YouTube, eu falei com o Senhor: se eu mudar, Senhor, se através da minha vida uma vida for transformada, eu estou feliz. Gente, hoje são milhares de testemunhos. Detalhe, não é só isso. Pessoas que foram transformadas já estão transformando outras. Isso que é demais, gente. É isso que a gente quer. A gente não quer ninguém dependente da gente. Alguém estava perguntando sobre a nossa religião. Eu tenho uma formação cristã protestante, né? Eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil e o Vinícius tem uma formação católica. Só que nós nos encontramos em Jesus. Jesus foi o que nos uniu. Então hoje eu não me sinto confortável de me autodenominar alguma coisa, porque hoje os meus olhos estão em Cristo. E na palavra dele, naquilo que o Espírito Santo dele revela aos nossos corações. E onde tiver uma palavra da verdade, a gente frequenta, a gente está ali. Mas a gente não está preso a placas. A nossa placa, a nossa bandeira é ele. Gente, outra coisa. Eu vim de uma formação católica, muito religioso. Eu era uma pessoa muito religiosa. E o que acontece, gente? Eu não estou criticando religião XYZ. Hoje, eu não tenho uma religião. A minha religião é Cristo. Eu não frequento templo físico. Então, gente, justamente porque hoje eu tenho uma comunhão com Deus de uma forma plena na minha casa, com Thaís aqui. A gente não frequenta um templo hoje porque até hoje eu não encontrei um templo, apesar que eu nunca procurei, um templo que pregue a nova aliança. Porque, gente, tem certas coisas. Quem assistiu a minha última live, que foi chibatada com força na religião, na religiosidade, porque eu acho que a religiosidade, gente, te afasta de Deus. A religiosidade impregnada no teu coração faz com que você não tenha conexão devida com o papai. Jesus, como o Dácio está falando, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único caminho. Então, a partir do momento que você focar em outras coisas mais, além de Jesus, ele é o único caminho. Para que você vai procurar mais algo? Se ele é suficiente, para que você vai procurar mais alguma coisa, gente? E assim, hoje a nossa casa é uma igreja, né? Exatamente. Onde a gente respira Cristo aqui dentro.
Exatamente. Mas isso não quer dizer que futuramente a gente não possa frequentar no templo. Eu cresci na igreja presbiteriana, eu fui muito edificada na igreja presbiteriana. Foi lá que eu conheci Jesus, com religiosidade, assim, foi lá que eu conheci esse caminho maravilhoso, né? Então, a minha vida toda eu desfrutei da presença de Deus, das minhas atitudes tomadas em Deus, e foi tudo muito tranquilo. E eu quero que o João também tenha esse hábito, sabe, de frequentar a igreja. Só que eu tenho uma plena consciência de que aquela formação física não é a igreja somos nós. Então, o Senhor vai nos conduzir para onde Ele deseja. Mas, por enquanto, nossa igreja, nossa reunião está sendo aqui mesmo. Eu e o Vinícius, a gente louva, a gente ceia, a gente fala de Deus o tempo todo. A moça que trabalha aqui com a gente já contaminou também, a mulher já está... Esses dias ela fez uma oração aí na hora de almoçar, chorou o Vinícius, chorou eu, chorou todo mundo. É bom demais. E onde a gente vai, a gente leva esse amor. E é uma das coisas que vai acontecer na sua vida também, sabe? Essa dificuldade que você está passando, esse deserto que você está passando, ele vai te dar propriedade no futuro para chegar para alguém que vai estar passando pelo mesmo que você passou, e você vai poder dizer, eu venci, e eu venci através de Cristo. E Jesus, e aí você já vai iniciar falando de Jesus para as outras pessoas. Tudo que a gente viveu, a gente começa a contar a nossa história e a gente já começa a falar de Jesus, é algo muito automático e muito maravilhoso, sabe? A gente tem propriedade para falar que a gente viveu um milagre. Exatamente. E, gente, outra coisa, tem muito conteúdo no canal, gente. Tem muita coisa. Tem várias séries. Se você entrar lá nas playlists, tem tudo dividido em série. Então tem tudo para você navegar, para você assistir. Peça ao Espírito Santo para revelar a verdade ao seu coração. A irmã perguntou assim, tem vídeo de dízimo? Tem dízimo na Nova Aliança. Vídeo de intercessão na Nova Aliança. Tem de guerra espiritual. Tem sobre o inimigo. Tem sobre língua. Tem sobre o poder da mente. Gente, tem tudo aí no canal. Navegue. As pessoas aqui, tem pessoas que ficam assistindo vídeos direto, mas agreguem a leitura da palavra de Deus. Escute os vídeos, olhe os vídeos e a leitura da palavra, e eu tenho certeza que a tua vida vai ser mudada em nome de Jesus. E eu acho que já está na hora da gente acabar. A gente se empolga aqui, gente. Tinha mais coisa para falar aqui sobre murmuração, mas eu acho que o recado foi dado. O essencial foi dado. Então, na próxima live, vamos ver o que Jesus vai pedir para a gente falar. E vamos navegar durante esse deserto todo aí, gente. Vamos falar de tudo. Vamos falar sobre falta de fé. Vamos falar sobre tudo. O meio do deserto. Sabe quando a força começa a acabar? Exatamente. Aquela hora que você acha que não vai falou, vou voltar para o Egito. Eu quero a cebola do Egito. Só que você já está no meio do caminho. Você não tem mais como voltar e ainda não chegou. Mas nesse momento o Senhor está te acompanhando também. E a gente vai compartilhar como foi esse tempo na nossa vida, e espero que edifiquemos a vida de vocês também. Foi uma das coisas que aconteceu também, foi parar de ouvir os outros, parar de ser dependente da opinião dos outros e passar a ser dependente da voz de Deus. Exatamente. Gente, hoje eu só faço o que Jesus fala para eu fazer. Então, gente, por isso que a minha vida, graças a Deus, ela está cada dia melhor, em todos os sentidos, a minha de Thaís. E, gente, eu sei que tem algo muito grande ainda que vai acontecer. Eu sei que muitos profetas vão sair daqui. Muitas pessoas vão sair daqui, gente. Gente, Igreja da Nova Aliança, as pessoas me perguntam muito. Gente, eu conheço poucas, algumas no interior de São Paulo. Isso aí, gente, você tem que navegar. É difícil, porque é o seguinte, gente. Normalmente as igrejas, a maioria é impregnada de religiosidade. É uma mistura da nova e da velha aliança. Então, gente, é difícil você encontrar uma totalmente na nova aliança. Mas essas fagulhinhas de fogo que está crescendo no teu coração vai fazer isso explodir. Gente, você não precisa... Nós vamos viver anos maravilhosos, pode fazer da sua casa a sua igreja. Você é uma fagulha. Você pode juntar... Gente, o pessoal fala, tem que congregar. Gente, eu e Thaís aqui em casa, nós congregamos. Você não precisa ir para um templo físico para congregar. Eu não sei de onde tiraram isso. Então, você congregar é o que, gente? Eu tô aqui na minha casa. Tá eu e Thaís, eu chamo mais um casal.
mais uma pessoa, vamos ministrar a palavra, a gente vai ler a palavra, vai ceiar, vai falar sobre Jesus, vamos louvar, vamos adorar. Isso é congregar. Então, se você não tem uma igreja da Nova Aliança, faça isso na tua casa. Mas se você também tem a sua igreja, hoje você tem um filtro da Nova Aliança. Hoje você consegue filtrar. Então, vá, ouça e absorva só o que é bom, o que é benéfico. Difícil. Eu não consigo. Minha formação foi na igreja, então é um ambiente que eu me sinto muito em casa. E é como eu estou te falando, hoje eu filtro o que eu escuto. Por exemplo, gente, hoje eu recomendo muitas pessoas que estão começando a Nova Aliança ouvir só pessoas que pregam a Nova Aliança. Porque se você não tem esse filtro, gente, é complicado, tu vai confundir tua mente. É o que estava acontecendo lá nos grupos do WhatsApp. As pessoas estavam compartilhando pregações totalmente fora da Nova Aliança. Aí eu mandava uma coisa, a pessoa mandava outra. Então, gente, virou eu falei que as pessoas vão se confundir. Fugiu da finalidade. E, gente, a única forma de relacionamento com Deus é através da obra consumada da cruz. Não tem outra forma de relacionamento. Então, se a igreja que eu vou escutar uma pregação, não prega Nova Aliança em plenitude, gente, para mim, Vinícius, eu não consigo. Para mim não rola. Porque, gente, aquilo ali para mim soa como uma mentira. É como eu falei na última live, foi até isso que me deu esse toque. É a quase perfeição. Né? O número 7 é o número da perfeição da Bíblia. O número da besta é 666. Então a religião, na minha concepção, gente, o inimigo está por trás da religião. Porque é quase perfeito. Você acha que está lá louvando a Deus na congregação, fazendo tudo direitinho que o pastor manda, mas você está vivendo uma religiosidade totalmente fora da Nova Aliança. Então, gente, esse é o meu desafio de vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Se não for para ir, não vai. Deixa o Espírito. Ele. Sabe? Deixa ele. Nós aqui apontamos para Jesus. Exatamente. Então você é dependente de Jesus. Gente, eu não falo nada para vocês, inclusive isso aí eu falo muito, né? As pessoas, Vinícius, pode fazer isso, não pode fazer aquela fase do pode ou não pode, eu entendo. A pessoa, eu posso fazer isso que é pecado, eu posso fazer isso não pode, tal, pode. Eu não respondo, gente. Eu falo assim, peça ao Espírito Santo, porque se eu falar para você fazer, você vai fazer porque o Vinícius falou. Mas se o Espírito Santo convencer seu coração, você vai fazer porque Deus te convenceu a fazer o que tem que ser feito. Entendeu, gente? Então você tem o Espírito Santo, assim, o Espírito é um só. O mesmo Espírito que tem que estar comigo, com a Thaís, está com você. Gente, já teve fatos aqui com as pessoas que eu tenho uma amizade mais íntima, como a Mari, como a Fernanda, com a Thaís acontece direto que acontece. É um só Espírito. Então, às vezes, gente, o Espírito Santo fala comigo e já falou com ela a mesma coisa. Então a gente se olha e a gente já sabe. Então, gente, é assim que acontece. Então, deixa o Espírito Santo falar o seu coração e revelar a verdade. É isso, então, gente. Tá. Gente, muito obrigado por estar comigo até agora. Amo vocês em Cristo Jesus. Vocês são pessoas incríveis. Eu e Thaís amamos muito vocês. E é um prazer estar aqui. Nós queríamos muito compartilhar essa palavra sobre murmuração, devido à importância desse assunto. E a gente sabe que é um ponto, chave nessa saída do deserto, nesse amadurecimento e nessa saída do deserto. E esse é o nosso anseio, é que vocês passem pelo processo como a gente passou, que vocês aprendam o que tem que aprender e que vocês saiam para dar testemunho do quanto que Deus é poderoso. Amém. E o que Ele fez. Quão grande é o seu Deus, que essa seja a sua vitória e o seu futuro, é falar sobre o amor de Deus mesmo e o poder dele também. Vamos orar para a gente fechar essa live? Vamos lá. Senhor amado, muito obrigado, papai, por mais um momento com meus irmãos e irmãs, querendo ouvir mais de ti. Hoje nós falamos sobre murmuração, Senhor. Nós sabemos que a murmuração abre porta para o inimigo. A murmuração faz com que nós morramos no deserto. E que essa palavra, Senhor, tenha entrado nos corações dos meus irmãos e irmãs, como uma faca de dois gumes, profundamente, para que eles, Senhor, se libertem definitivamente desse mal, para que eles se fortaleçam no deserto, vivam a plenitude da obra consumada da cruz no deserto e cheguem à terra que mana leite e mel, a terra prometida, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Te amo em Cristo. Até a próxima.
Até a próxima. Eu só queria dizer que a palavra foi lançada e nós temos certeza que é Deus que faz crescer, que ela possa crescer e frutificar no seu coração. Amém. Te amamos em Cristo. Quem chegou agora, assiste depois, tá? Vai ficar gravado. Te amamos em Cristo. Beijo no coração. Até a próxima, gente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé.